Eterno Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela bênção temporã e serôdia, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós, pelas horas sabáticas, pelo teu descanso, porque temos liberdade para te adorar em espírito e em verdade ainda nos nossos dias. Ao fecharmos ou encerrarmos o sábado, que essa última mensagem possa calar fundo ao nosso coração e ao nosso entendimento, que possamos partilhar do pão da vida, Pai, e beber da fonte da água da vida, e que essa água venha brotar em nós como uma água ou como uma fonte de vida eterna para a salvação. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, discernimento, a fim de distinguirmos as verdades preciosas contidas na Tua Palavra. Envia o mesmo anjo, Pai, que o Senhor enviou a Miller, a Daniel, o anjo Gabriel, Pai, que ele venha abrir nosso entendimento à perfeita corrente profética que o Senhor deixou estabelecida como fundamento, como plataforma para nós. Continua conosco nesse segundo momento que abrirmos a Tua Palavra, Pai, que os Teus anjos e o Teu Espírito sejam presentes conosco. E que o sangue de Cristo venha nos purificar mais uma vez e que através do sangue de Cristo nossa vida possa ser limpa e nossos pecados apagados, Pai. É a nossa oração, em nome do Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler o verso 6. A Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 6: Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então nós sabemos que Apocalipse 14 é o capítulo que nós encontramos as três mensagens angélicas. E nós, como adventistas, escutamos por muitos anos e muitas vezes a respeito das três mensagens angélicas. Inclusive nós temos estudado os nossos estudos sobre as três mensagens angélicas e no momento que elas chegam na história. E no verso 6 nós vemos que esses três anjos que voam pelo meio do céu, eles têm um evangelho eterno. E de fato as três mensagens angélicas, se nós fôssemos resumir em duas palavras, seria o evangelho eterno. Porque esses anjos, esses mensageiros que somos nós, a propósito, eles representam o Evangelho eterno que foi pregado a Adão no Éden e a João na ilha de Patmos. Todo o Evangelho é representado nessas três mensagens. E o meu propósito com esse estudo que nós vamos fazer é especificamente analisar as três mensagens angélicas, o que elas representam, qual é a importância delas para a nossa vida e o que elas significam na história do nosso planeta. Okay? Eu quero tomar tempo e analisar cuidadosamente os detalhes contidos nessas mensagens. E nessa tarde nós vamos começar evidentemente pela primeira mensagem, mas nós vamos analisar um aspecto da primeira mensagem. A Bíblia diz que o primeiro anjo, ele dizia com grande voz: temei a Deus.
e dai-lhe glória. Nessa tarde eu queria analisar com vocês o que significa temer a Deus. Ok? Temer a Deus. Eu queria convidar vocês a irmos no livro de Provérbios, capítulo 1. Porque eu me pergunto, o que significa temer a Deus? Provérbios, capítulo 1. Temor do Senhor, nós vemos em Provérbios 1,17 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. 7. Provérbios 1, verso 7. Falou 17. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui nós temos que temer a Deus, ou o temor do Senhor, é o princípio do conhecimento. Ok? O princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 24. O que é esse conhecimento que a Bíblia nos fala? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que conhecimento é esse que a Bíblia se refere? Provérbios 24, verso 13. A Bíblia diz em Provérbios 24, verso 13: Come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Então, nós vemos que a Bíblia compara o conhecimento, que é a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A Bíblia compara esse conhecimento ao favo de mel. Okay? E nós sabemos que esse favo de mel representa o livro de Daniel e de Apocalipse, que a senhora White nos diz que a Bíblia inteira se encontra e acaba nesses dois livros. Portanto, quando nós estamos comendo esse mel, nós estamos comendo as palavras dos profetas contidas nas Sagradas Escrituras. Vejam comigo no livro de Salmos 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 103. A Bíblia nos diz: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, o princípio, ou eu diria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, a primeira coisa que nós temos que ter para que nós possamos temer a Deus é a sua palavra na nossa boca. E para que a sua palavra esteja na nossa boca, nós temos que comer a palavra de Deus, assim como o favo de mel. Ok? Veja no livro de 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, 2 Pedro 1. Salmos 119 também nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus não somente é o favo de mel, mas ela é a luz e lâmpada para os nossos caminhos. Veja o que o profeta Pedro nos diz. Estamos no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. A Bíblia nos diz em 2 Pedro 1, 19: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Então, a Bíblia compara a palavra dos profetas à luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra dos profetas é como uma candeia que ilumina o nosso caminho.
Portanto, para que nós possamos temer a Deus, o primeiro requisito é nós temos que comer a sua palavra, nós temos que ter essa palavra na nossa boca, para que ela possa ser a luz que ilumina a nossa vida. Ok? Apocalipse capítulo 10, nós vemos João comendo esse livrinho. Isso não é novidade para nós. Simplesmente tentando estabelecer um fundamento para que nós possamos começar a explorar essa primeira mensagem angélica, que começa dizendo temer a Deus e dar-lhe glória. João capítulo 10, nós vemos no verso 8, a Bíblia nos diz em Apocalipse 10, verso 8: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o, come-o, ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então, nós sabemos que esse livro que o anjo, próprio Jesus Cristo, entrega a João, João come esse livro se torna amargo no ventre, mas doce na boca. Representa o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, a Bíblia inteira. Especificamente o livro de Daniel, o Espírito de Profecia nos diz. E a Bíblia mesmo é clara em dizer, se você pega as características desse livrinho que Cristo segurava, você vai em Apocalipse 5, você vai em Ezequiel 2, Ezequiel 13, você vê essas características, elas simplesmente fecham perfeitamente com o livro de Daniel. O único livro selado da Bíblia, okay, que era escrito pela frente e por trás, okay, que Ezequiel come e João come esse livro e ele é doce como mel. Agora, o que a inspiração nos diz, ou qual o significado que a inspiração nos diz do ato de comer o livro? O que significa isso para nós? Okay? Eu queria ler para vocês uma citação que se encontra em Manuscripts Releases, volume 1, página 100. A sigla é 1MR, página 100. Okay? Ela nos diz: a compreensão da verdade e a recepção da mensagem com alegria está representado no ato de comer o livrinho. Então, você compreender a verdade e você receber ela com alegria é o ato de você comer o livrinho. Então, não é somente você receber a mensagem, mas é você compreender a mensagem e você receber com alegria. Muitos recebem com alegria, não compreendem. Muitos compreendem, mas não compreendem com alegria e rejeitam depois. Então o ato de você comer é receber a mensagem e compreender, okay, a mensagem, recebendo com alegria. Agora, o que eu quero mostrar, eu quero focar nessa tarde, na primeira mensagem angélica, nas palavras temei a Deus, é a experiência que nós temos que ter. Porque nada adianta nós entendermos a mensagem intelectualmente somente, e não espiritualmente. Nós vamos ver que a primeira mensagem, como nós temos visto, é uma forte convicção do pecado. Se você recebe essa mensagem e você é convencido do pecado, qual é o seu ato natural? Se você é realmente convencido, você se arrepende e você abandona o pecado. Então essa é a experiência do primeiro anjo. Nós vamos ver que todo o primeiro anjo, a primeira mensagem angélica, é uma forte convicção do pecado. E ela deve produzir uma experiência na minha e na sua vida. Okay? Vejam comigo no livro de Provérbios, novamente, capítulo 8. Provérbios 8. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Nós vimos que o conhecimento é o conhecimento da luz da palavra de Deus, do favo de mel, representado pelo livro de Daniel por toda
as Escrituras, a luz que ilumina como uma candeia, né? A luz dos profetas. Provérbios capítulo 8, verso 13. Veja só o que mais é o temor do Senhor. Okay? Provérbios 8, verso 13. A Bíblia nos diz: o temor do Senhor, notem comigo, é odiar o mal, a soberba ou o orgulho, okay? A arrogância, o mau caminho e o que? A boca perversa. 4 coisas aqui. A soberba, que é um sinônimo de orgulho. A arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ok? Eu quero tomar tempo nessa tarde para nós irmos nessas 4 características. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar essas coisas. Se você não odeia essas coisas é porque você não teme ao Senhor. Vejam comigo no livro de Levíticos 26. Vamos começar lidando com orgulho, com a soberba. Ok? Levíticos 26. Nós vamos ler no verso 18. Levíticos 26, verso 18. A Bíblia diz: e se ainda com essas coisas não ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força. Farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. O que nós vemos conectados aqui com a soberba de Israel? Nós vemos os 7 tempos conectados. Por causa da soberba de Israel, Deus iria quebrar Israel durante 7 tempos. Ou iria espalhar Israel durante 7 tempos. Então uma das razões do espalhamento de Israel durante 2520 anos foi por causa do quê? Do orgulho, da soberba. Eu pergunto para nós hoje: até que ponto o orgulho e a soberba continua sendo um problema na minha e na sua vida? Porque essa foi a razão que o povo foi espalhado. E Salomão disse: não há nada novo debaixo do sol. Portanto, um dos motivos de que nós hoje estamos espalhados por causa da soberba e do orgulho também. Ok? Mesmo espalhados da palavra de Deus, nos nossos lares, na nossa comunhão diária, o que nos separa de Deus é o orgulho, é a soberba. Uma das coisas que nos separa de Deus. Veja comigo no livro de Daniel, capítulo 5, porque hoje de manhã na escola sabatina nós estudamos sobre os 7 tempos conectados com Nabucodonosor, Daniel 4. E nós vamos ver que Nabucodonosor teve o mesmo problema que Judá e Israel também tiveram. E que hoje nós temos também. Daniel 5. Daniel capítulo 5. Daniel 5, verso 18. A Bíblia nos diz. Daniel capítulo 5, verso 18. Notem comigo. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, aqui nós temos a palavra rum, a mesma palavra que nós encontramos em Daniel 8, o seu espírito se endureceu em soberba ou em orgulho, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então nós vemos que o mesmo problema que Israel teve, que Judá teve, se retratou também, se revelou na vida de Nabucodonosor. Okay? Igualmente, nós, hoje, corremos o risco também de produzirmos a semente do orgulho,
a semente da soberba, que a propósito tem origem aonde? No coração de Lúcifer. Ok? No coração de Lúcifer. Vejam comigo o livro de Jó. Jó, capítulo 41. Jó, capítulo 41. Quem será que é o rei da soberba? Nós vimos que a soberba, o orgulho, nasceu no coração de Lúcifer. Ok? Mas a Bíblia não diz que ele também é o rei da soberba. Veja só, Jó 41, verso 34. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 41, verso 34. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Então, a semente do orgulho e da soberba não somente nasceu no coração de Lúcifer, mas ele é rei sobre aqueles que têm orgulho e soberba nas suas vidas. Agora, quem é ele aqui no verso 34? O rei da soberba, ou o rei dos filhos da soberba. Veja no verso 1 do mesmo capítulo. Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Verso 15. As suas fortes escamas são seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Sabe que o diabo também tem o selo dele? O selo do diabo é o orgulho e a soberba. Ele sela os filhos ou os seus súditos, porque ele é o rei da soberba, o Leviatã. Quem é o Leviatã? A antiga serpente, o dragão, Satanás. Vejam comigo o livro de Isaías 27. Da mesma forma que Deus tem o selo dele, o diabo também tem o selo, ou a marca da besta, uma marca do diabo. Qual é o sentimento que faz com que o homem do pecado, ou que o homem se exalte acima de Deus e mude os mandamentos de Deus? Não é o orgulho e a soberba? Você querer ser mais do que Deus, do que o próprio Deus? Pois é, esse é o selo, ou a marca do diabo, a marca da besta. Isaías 27, verso 1. Quem é o Leviatã? Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Quem é esse Leviatã, essa serpente, esse dragão que a Bíblia fala? Satanás. Satanás. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Verso 7. Apocalipse capítulo 18, verso 7. A Bíblia nos diz, Apocalipse 18, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados. Isso não é 18, 7. Desculpa, eu falei 18? Uhum. 12. Ok. Capítulo 12, verso 7. Okay. Capítulo 12, verso 7. Então nós vemos que a Bíblia nos diz que o Leviatã, a antiga serpente, o dragão, é o diabo, Satanás. Ok? Muito bem. Então, ele é o rei dos filhos do orgulho, dos filhos da soberba. Ele é o autor do orgulho e da soberba. E é por causa dele que esse sentimento, ele corre o risco de reinar no nosso coração. Ok? Agora, Provérbios nos diz soberba, mas também arrogância. Arrogância. Soberba e orgulho, que é sinônimos, mas arrogância. A Bíblia nos diz em arrogância também. Vejam comigo no livro de Jeremias 48. Nós estamos tomando tempo para
examinar aquelas 4 coisas que nós devemos odiar: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ok? 4 coisinhas que nós estamos analisando. Jeremias 48. Jeremias 48. Aqueles que temem a Deus, eles precisam odiar essas 4 coisas. Okay? Não somente ter a mensagem intelectualmente, mas eles precisam ter espiritualmente e se estabelecer a fim de não serem movidos. Jeremias 48, verso 20. Verso 29. A Bíblia diz: ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, da sua vaidade, da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Então, uma das coisas que nós vemos conectados com o orgulho e com a soberba é a arrogância. E conectados com a arrogância nós temos o que? A vaidade. Vaidade. Agora, veja comigo de volta no livro de Jó. Jó, capítulo 35. A arrogância conectada com o orgulho e conectada com a vaidade também. Não é à toa que nós temos uma mensagem contra a vaidade. Qual é a mensagem contra a vaidade? Porque Deus sabe o problema da vaidade na vida do ser humano. Quando nós deixamos as coisas materiais falarem mais alto, é porque esse pecado está no nosso coração. Qual é a nossa mensagem? Qual é a mensagem de Elias, de João Batista? Qual é a mensagem que nós, como o terceiro Elias, temos contra a vaidade? Nós temos a mensagem do vestuário, a reforma do vestuário. Nós temos que inclui, né, os adornos, mas também nós temos o sistema de dízimos e ofertas também, que está estabelecido, que é uma vacina contra a vaidade, contra a soberba e o orgulho. Mas vejam o que a Bíblia nos diz em Jó 35, verso 12. A Bíblia nos diz: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Então, a vaidade e a arrogância impedem de que Deus escute nossas orações. Não é eu que estou falando, mas é a Bíblia que nos diz que eles clamam, porém Deus não responde. Porque Deus não responde por causa das arrogâncias e da vaidade. Por isso Deus não atenta às orações dessas pessoas. Às vezes as pessoas se perguntam: por que Deus não responde a nossa oração? Talvez um dos motivos possa ser esse, porque ainda a arrogância e vaidade reina na nossa vida. Agora, vejam comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a fim de nós passarmos para o nosso próximo item desses 4 que nós estamos analisando. Samuel, 1 Samuel 2, tentando compreender o que significa temer a Deus. Okay? Nós vimos até agora que sim, você precisa comer o livrinho, você precisa receber a mensagem, entender, compreender a mensagem, mas também você precisa odiar a soberba, odiar o orgulho, odiar a arrogância e a vaidade. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. 1 Samuel 2, verso 2. Veja só. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ele é a rocha eterna.
Não multipliqueis palavras de altivez ou de arrogância, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, nós sabemos que nós temos uma advertência de que um dia nós seremos pesados na balança. A Bíblia nos diz que nada de altivez ou de arrogância saia da vossa boca. Por que a Bíblia conecta aquilo que está dentro do coração com aquilo que sai da nossa boca? Porque nós lemos que em Provérbios que nós devemos odiar a soberba, o orgulho, a arrogância e a boca perversa. A boca fala que o coração, está cheio. Ok? Agora, vejam comigo no livro de Tiago, capítulo 3. A importância das palavras. Como a Líria falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não há regra mais fundamentada, ou não há regra mais verdadeira do que esta. Tiago, capítulo 3, verso 1. Nós temos que odiar o orgulho, a soberba, a arrogância, a vaidade, a boca perversa também, porque a boca fala o que o coração está cheio. Por isso Jesus disse, aquilo que você come não te contamina, mas aquilo que sai da sua boca é que te contamina. Ele não estava falando alimentação, como muitos cristãos acham que não importa, posso comer tudo, porque Deus purificou tudo. Aquilo que entra pela boca não contamina. Então, se você for pensar assim, então você pode beber gasolina, você pode comer qualquer coisa que não vai fazer mal. Mas nós sabemos que não é assim, não é essa a mensagem. Mas enfim, veja em Tiago 3, verso 1. A importância de nós frearmos a nossa língua e nós controlarmos as nossas palavras. A Bíblia nos diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também nas naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vejam comigo no verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Por que nenhum homem pode domar a língua? Porque isso é um poder sobrenatural. A Bíblia não está dizendo que é impossível nós domarmos a nossa língua, mas a Bíblia está dizendo que para que nós possamos frear nossa língua, Cristo em nós precisa ser uma realidade. Porque é um poder sobrenatural. O homem, pelas próprias forças, não é capaz. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga, ou água amargosa? Vocês lembram a história das águas de Mara? Quando os filhos de Israel chegaram lá, eles tinham água amarga. Tiago pergunta, pode uma fonte de água amarga brotar água doce? Em outras palavras, pode alguém dizer que é cristão e proferir palavras arrogantes? Qual foi a solução para que as águas de Mara se tornassem doces e potáveis? Vocês lembram o que Moisés fez? Madeira. Ele pegou uma madeira e com aquele madeiro ele colocou nas águas e as águas se tornaram doces. O
que representa aquele madeiro. Nós não temos termos de lá, mas aquele madeiro representa a cruz de Cristo. Você pode achar isso no livro de Pedro, 1 Pedro. A menos que a cruz de Cristo toque as águas ficam amargas. Em outras palavras, somente com o poder sobrenatural de Cristo é que nós podemos controlar da mesma forma as nossas palavras. Verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Tiago nos diz que o sábio e o entendido, ou as virgens sábias e entendidas, elas devem mostrar os seus atos. Vocês sabem que a doutrina não é somente aquilo que nós acreditamos, mas é o nosso estilo de vida. É a nossa maneira de ser, nossa maneira de nos comportarmos. Quem é sábio dentre vós e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Agora, voltem comigo no livro de Provérbios, agora capítulo 14. Então, Provérbios 14. Até agora nós vimos que nós devemos odiar a soberba, o orgulho, a arrogância, a vaidade e a boca perversa. Provérbios 14. Verso 3. A Bíblia diz em Provérbios 14, verso 3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que às vezes o silêncio vale ouro? Pois é isso que a Bíblia nos ensina. Em certas ocasiões, mais vale você ficar calado, porque a boca dos sábios, ou os sábios se conservam pelos próprios lábios. Muitas vezes nós somos julgados por aquilo que nós falamos, ok? Agora, vejam comigo em 2 Reis, ao nós analisarmos o nosso último ponto nessa tarde, 2 Reis, capítulo 17. Soberba, orgulho, arrogância, vaidade, a boca perversa, mas também o mau caminho. Nós temos que odiar o mau caminho. E o que significa, ou o que representa esse mau caminho que nós devemos odiar? Só assim nós somos, ou será possível nós temermos a Deus verdadeiramente. Provérbios, 1 Reis 17, 2 Reis 17, desculpa. Nós vamos ler no verso 13. 2 Reis, capítulo 17, verso 13. A Bíblia nos diz: e o Senhor advertiu a Israel, a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor. Rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança, que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. E seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Então, os maus caminhos, de acordo com a passagem que nós lemos, são caminhos que você quebra os mandamentos e os estatutos de Deus. Esses são os maus caminhos. Como a Bíblia nos diz, rejeitaram os estatutos, a aliança, as advertências, ou a mensagem, ou a voz da profecia foi rejeitada, os mandamentos, a aliança, os estatutos. Seguiram a vaidade, mais uma vez a vaidade, e fizeram da mesma forma como as nações. E a Bíblia nos diz pior
do que os gentios. Vejam comigo em Salmo 119. Mais uma vez, vamos para o Salmo 119, a fim de nós trazermos mensagem para o encerramento. Salmo 119, verso 97. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Qual que era o segredo do salmista? Primeiro, os mandamentos de Deus, e segundo, os testemunhos. Que testemunhos é esse? Testemunhos para a Igreja, volume 1. Testemunhos para a Igreja, volume 2. Volume 3, volume 4, volume 5, volume 9. O Espírito de Profecia, a voz dos profetas. Verso 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o mau caminho, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Então, forma de nós nos apartarmos do mau caminho é recebermos os mandamentos de Cristo, ou os mandamentos de Deus e a fé ou o testemunho de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, a fé de Jesus. Jeremias 26. Jeremias capítulo 26. Verso 2. Jeremias 26, verso 2. A Bíblia nos diz: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhes dissesse. Não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. E eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então, mais uma vez, nós vemos o mau caminho conectados às ações, à prática, à experiência. Verso 4. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Muito interessante que Deus envia os seus profetas em que horas do dia? Em que hora do dia Deus envia o espírito de profecia para Jeremias, ou para o povo de Israel? A Bíblia nos diz, madrugando e enviando. E se você fizer uma pesquisa no livro de Jeremias, você vai ver que por muitas vezes ele nos diz que Deus envia os profetas madrugando e enviando. Madrugando e enviando. Por quê? Deus envia os seus profetas madrugando e enviando. Qual é a bênção que está conectada com as madrugadas? Por que Deus nos... A reverência, o silêncio. Por que Deus nos fala que a melhor hora para nós ouvirmos a sua voz é nas madrugadas? Porque Ele envia os profetas madrugando ou nas madrugadas. Não é à toa que nós deveríamos buscar Deus também durante as madrugadas. As madrugadas de oração, as madrugadas de estudo. Porque é nesse horário em que nós estamos mais sensíveis e aptos e num ambiente perfeito para escutar a voz do Espírito Santo. Silêncio, o mundo dorme, Amém. As avenidas e as ruas estão calmas
E ali Deus ele pode passear, o anjo do Senhor pode passear sobre a terra e falar ou abrir as Escrituras ao nosso entendimento. Né? Quantas vezes Jesus ia às montanhas na madrugada, orar e estudar? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós devemos nos preparar e treinar nossa mente e nosso corpo, porque não é fácil. Você levantar 1, 2 horas antes do que você deveria levantar e passar estudando as Escrituras, madrugando, enviando. Achei muito interessante. Agora, a Bíblia diz que eles não escutariam a mensagem. Veja em Zacarias, capítulo 1. Zacarias, depois nós vamos para o livro de Jeremias e aí nós encerramos. Zacarias 1. Zacarias capítulo 1, verso 4. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Qual que é a característica principal da primeira mensagem angélica? Não é uma convicção do pecado. A Bíblia nos diz, eles não ouviram, ou a Bíblia nos diz, convertei-vos dos seus maus caminhos, mas eles não ouviram. Eu me pergunto, para nós encerrarmos, qual que é o oposto dos maus caminhos? Os bons. Os bons caminhos ou as boas veredas. Meu texto final está no livro de Jeremias 6, verso 16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Aonde que está o bom caminho? Nas veredas antigas. Aonde que estão as veredas antigas? Hoje. Atrás, bem atrás de mim, nessas duas tábuas, nesses 2 diagramas. Esse é o bom caminho. Andai por ele, achareis descanso para as vossas almas. Nós sabemos que esse descanso é o refrigério é a chuva serôdia, a mensagem final de advertência, de refrigério, de descanso do povo de Deus. Achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Então, triste dizer, ou triste saber que a maioria entre nós não quer escutar o bom caminho, não quer andar no bom caminho, não quer seguir a vereda antiga. Nós temos estudado a importância da vereda antiga. Se as veredas são destruídas, o que poderá fazer o justo? Salmos capítulo 11. Então, temer a Deus, primeiro, comer a sua palavra, comer as Escrituras, entender e receber a mensagem com alegria. Mas também temer a Deus é odiar o mau caminho, o orgulho e soberba, a boca perversa, a vaidade e a arrogância. Querido Deus, nós agradecemos muito, Pai, porque a luz vem brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem uma mensagem de advertência a nós. E que nós possamos fazer bem e atender, Pai, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, a fim de que a estrela d'alva, Cristo Jesus, possa realmente e verdadeiramente nascer no nosso coração. Sabemos que o nosso caminho não é fácil, mas sabemos também que a tua palavra nos dá a promessa de que Cristo tem alegria em nos fazer não tropeçarmos. Portanto, Pai, que possamos segurar na tua mão,
para que ao caminharmos pelo bom caminho, pelas antigas veredas, possamos ao mesmo tempo odiar a soberba, o orgulho, a arrogância e a vaidade, a boca perversa e o mau caminho. Obrigado pelas palavras encorajadoras, inspiradoras, pelas horas sabáticas que já se encerram, e que essa semana venha a ser uma semana de vitórias. É o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.